que você decidiu, né, entrar nessa de gerir recursos de terceiros? Fala um pouquinho da sua história pra gente e também por que montou a Gestora Exploritas. Perfeito. Então, eu tenho um pouco mais de 20 anos de mercado, né? Comecei trabalhando trainee lá no BBA lá atrás, depois trabalhando um pouco na Reuters e estou trabalhando em gestão de recursos desde 2005, né? 2005 fui morar em São Francisco, trabalhando no fundo de ações, América Latina. Então, desde 2005, são aí, esse ano agora 18 anos, né? Não, 18 anos. Tocando ações da América Latina, né? E o foco é América Latina, né? Em 2005 morei na Argentina, depois fui morar na Argentina, São Francisco, depois eu fui morar na Argentina, fiquei 3 anos na Argentina, e na Argentina eu troquei de ações para bonds, né? Então fui trabalhar no fundo de bonds. Que é algo interessante, porque você olha as mesmas empresas, você olha o balanço da empresa, mas você olha outra parte. Tem o equity e tem a dívida, né? É outra parte do balanço do seu passivo. E aí, para mim, foi um outro mundo, foi uma escola, né? Tá lá com o pessoal, um fundo de 4 bilhões de dólares, bastante focado em dívida. E para mim, pô, que interessante, né? Você olha, você entende do balanço, você pode ter essas duas opções, né? Esse fundo, em 2008, ele desmontou, né? Na crise, tinha um book muito relevante de CDOs, CMOs, né? De mortgages, né? De imóveis, né? De financiamento de imóveis. Ele desmontou, voltei para o Brasil. E quando eu voltei para o Brasil, voltei a trabalhar no fundo que é de São Francisco, abriu o escritório aqui no Brasil. Que era o Explorador Capital, né? O nome até vem meio Parent Company, que vem dali, né? E a gente falou, pô, por que a gente não monta também um fundo, né? Talvez eles faziam só ações, ele falou, pô, tem um pouquinho de dívida também, a gente pode fazer um pouquinho das duas coisas, né? E não rolou de fazer no fundo lá fora, que era um fundo offshore, mas a gente montou um fundo no Brasil em 2014 e disse, olha, a ideia é fazer isso, né? Um pouco de América Latina, mas faz ações, faz dívida, né? Faz um pouquinho de juros, um pouquinho de câmbio, né? Nesses 6 países da América Latina. E aí a gente montou isso aí em maio de 2014, né, esse multimercado. Esse multimercado ele ficou debaixo da exploradora até 2017. Né? 2017 eu fiz o spin-off, né, então eu de fato assumi o controle acionário da empresa, né, um acordo, uma saída amigável com o meu ex-chefe de fora, e a gente vem aí, né, nesse processo aí de tocar isso aqui. Então é um fundo focado na América Latina, tem uma outra coisa fora, né, que a gente entende, Estados Unidos, que é muito global hoje em dia, né, foco 6 países, Brasil, Argentina, Chile, Peru, Colômbia e México, né, fazendo esses 4 tipos de ativos, né, ações, bondes, juros e um pouco de câmbio. Então isso é um pouquinho do 12 pessoas, né, a gente tem 8 sócios, então eu apareço mais, né, o Andrei Spakov, nosso economista, né, que trabalhou na Gávea, PhD em Berkeley também, aparece um pouco aí com o pessoal, mas tem bastante gente boa que não aparece. Excelente. Boa. Delab, eu queria aproveitar para perguntar o seguinte, o que você acha da opinião das pessoas do mercado financeiro que chamam a América Latina de América Latrina? Eles deixam dinheiro na mesa? Cara, eu acho que eu concordo um pouco com eles, né? Mas se você olhar a América Latina em si, né? O Brasil também né? Faz parte da América Latina, entendeu? Então a gente também, cara, é um país que é carne de pescoço. Eu diria nos últimos anos até mais, né? Então eu acho que você tem que entender que todos os lugares tem coisa boa e coisa ruim, né? Pô, vamos para os Estados Unidos, cara. Teve FTX aqui, né? Você teve Madoff, né? Então, todos os países têm coisas ruins e coisas boas. Eu diria que a gente tem oportunidades, né? Tá falando um pouquinho antes aqui agora, falar, pessoal, fala um pouco, a gente faz aquele fundinho que faz Argentina lá, né? Você tem que entender que em algum momento, né, as coisas, quando você precifica um desastre, você tem oportunidades, né? Porque, pô, se tá a zero eu compro, né? Então, o ano passado, né, a gente estava falando, pô, IPF na Argentina, cara, duplicou de preço, né? TGS, né? Cepo, né? Que você estava até olhando, né? Então, você tem, às vezes, algumas oportunidades que faz sentido. Então, e você somar, por mais que os países sozinhos são pequenos, você soma esses 5 países, ele dá um Brasil, né? Em termos de market cap, em termos de oportunidade e tudo mais. Então, você teve os últimos anos, México, o Brasil foi mal, México se destacou, né? Os últimos 3, 4 anos. Então faz sentido olhar um pouco de México. Você teve por muitos anos, né, os países andinos lá, Chile, Peru e Colômbia indo muito bem, né? Desde, sei lá, do 14 até 2018, 2019 ali indo muito bem, né? Então tem oportunidade. Eu acho que o Chile está extremamente barato, é um país que é investment grade, né? Teve seus problemas, teve saco de fundo de pensão, mas é um país que historicamente
instituições um pouco melhores, né? Um país muito mais bem arrumado, organizado, está muito barato. Então são oportunidades que você tem que olhar, entendeu? Agora, de fato, né? Você tem uma onda de deterioração política, talvez, né? Brasil agora, né? Eu acho que o governo de esquerda é um governo ruim em termos de política fiscal, né? O que a gente tem visto aqui acho que tem virado mais consenso, era meio dividido entre os economistas, mas está ficando mais consensual agora, que é ruim o que está sendo feito aí de as pessoas que estão sendo nomeadas no Brasil. Você vai para a Argentina, ruim, mas a Argentina está no processo, está tão ruim que está no processo de voltar, esse final do ano tem eleição, é capaz da direita voltar, né? Você tem o Chile, pô, de esquerda, né? Colômbia, um cara de esquerda, Peru, que, cada 6 meses tem um impeachment no Peru, né? E você tem a grande surpresa, né? Falei, pô, a gente fala de Brasil, pô, eu acho que o Brasil vai ser muito ruim, né? Também achava que México ia ser ruim, porque é um cara de esquerda. México elegeu um cara de esquerda que foi prudente na parte fiscal, cara, e o México deu uma andada boa, né? Então eu diria, não é uma base case, acho que o Brasil tem, sei lá, 5, 10, 15% de chance de ter esse governo de Lula e dar certo, na minha visão, né? Mas eu acho que não é 100% de chance de dar muito errado. Eu não tô fazendo pro Lula nem nada, né? Mas às vezes, tipo, eu acho que vai ser muito ruim, a gente está posicionado para ser ruim, mas tem uma pequena chance de ser um pouco mais prudente, sei lá, bater na parede um dia e acordar e ver o caminho da felicidade aqui, né? Eu gosto desse pensamento, de você ter cenários que contradizem até mesmo a tua tese. Você saber que existe uma pequena chance de acontecer aquilo que você não imagina. Eu gosto muito porque eu trabalho dessa forma também. A gente já errou tanto na vida, né? Tirar a camisa aqui, tem tanta cicatriz nas costas, a chicotada aqui que dá em você, cara. Eu trabalho assim também. Você aprende a ter um pouquinho mais de humildade e dizer, meu, cara, acho que é isso, mas posso estar errado, né?